Amados, saúde a todos com a santa paz do nosso Criador. Eu vou falar sobre as falsas doutrinas, o Evangelho da Graça e o bom combate. O livro de Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Vou ler. Rogo-te como quando parti para a Macedônia, que ficasse em Efésios, para advertir alguns que não ensine outra doutrina, nem se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consistem na fé, assim como faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um bom coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregarão às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Somente isso, amados, vou falar sobre essa carta de Paulo a Timóteo, considerado seu filho na fé. Amados, primeiro ele começa aqui falando das falsas doutrinas, no plural, falsas doutrinas. Por quê, amados? Só existe uma verdadeira doutrina. E quem a trouxe? O próprio Salvador. As demais é tudo falso, amados. Qualquer religião que se apresenta dizendo, está aqui nossa doutrina, cumpra que tu vai para o céu. Como diria a mulher, não vai não, não vai não. Não vá atrás deles, amados. Não vá atrás deles, pois vai dar com os burros na água. Pois só há uma verdadeira doutrina, o resto é falsas. Mesmo que eles digam que está baseado na Bíblia. Porque ali vai entrar doutrinas de homens e de demônios, amados. Os demônios influenciam aos homens a práticas errôneas, a manipular outros homens, e por isso devemos realmente aprender a doutrina verdadeira, que é a do nosso Salvador, que foi quem deu a vida por nós e deixou muito claro que só há um caminho. Os demais são atalhos que vai dar no lugar errado. Então, não devemos seguir doutrina de homem algum. Ah, mas e a do Franciscão? Pode, da congregação? Nossa, é tão organizadinho lá. Não pode, não pode. Por quê? É doutrina de homens ou de demônios, pois homens começam a querer crescer, a ser alguma coisa nessa vida, nessa terra, e acaba se empolgando e acaba entrando para o outro lado, amados. Hoje em dia as denominações religiosas estão terríveis, toda misturada com outras seitas, como boa parte dos que se dizem líderes religiosos e evangélicos hoje estão na maçonaria, os donos das religiões. Então normalmente eles vão trazer um negócio contaminado, algo contaminado que não é puro. O evangelho do nosso Salvador é puro, ele pediu coisas simples para nós. O sacrifício ele já fez por nós. Então vamos continuar aqui. E se dando a fábulas. Então, amados, as fábulas, as pregações, as promessas, coisas que, por exemplo, essa semana recebi um vídeo de uma pessoa querida. A intenção é boa, mas às vezes não entendeu ainda o negócio. Aí naquele vídeo a menina profetizava e ele olhava assim para trás como se o próprio Salvador estivesse falando com ela. Vou falar, Jesus, hein? Vou falar, hein? Olha, não tinha. É óbvio que para uma pessoa que realmente entendeu o Evangelho, ele sabe que o Salvador não estava falando com aquela moça. Que aquilo ali são técnicas de pregação, algo que não deve ser feito, pois você afirmar uma coisa dessa como se o Salvador estivesse falando com ela ou o Espírito Santo, isso é blasfêmia, não pode, isso é condenável, não pode, amados, não pode. Que se você tem esse costume, por acaso alguém de repente que é de igreja pentecostal, que tem esse negócio, ore ao Criador, peça libertação,
pois isso não vem do reino e não vem do Pai, nem do Espírito verdadeiro. É o Espírito do nosso Salvador, amados. O Espírito do nosso Salvador. O Espírito verdadeiro não anda com esse tipo de papagaiada. Então vamos observar, vamos tomar cuidado com as fábulas, com as promessas mirabolantes de que dê para Deus que Deus te dá. Não existe isso. Você só pode fazer algo por alguém quando você cuida do necessitado. Então, amados, cuidado com as fábulas. A religião promete muitas fábulas, muita coisa que não tem nada a ver com o verdadeiro ensinamento do nosso Salvador. Na época do nosso Salvador, que ele ensinava sobre o reino, não havia, amados, esse negócio de ficar fazendo promessas. Olha, vamos ler um trecho da palavra e ver o que é revelações, e agora vamos ficar adivinhando coisa de um e de outro. Não existe isso, amados. Prática de adivinhos, de gente que fala tudo sobre você, cuidado. Ou é demônio, ou é macete de hipnose. São muitas coisas que você deve cair fora. Alguém quer revelar alguma coisa de você? Caia fora, amados. Não vá atrás disso. Não vá atrás de revelações. Não vá atrás de profecias, pois isso ou é demônios, ou é pessoas com a mente perturbada, ou é técnica de hipnose, macetes psicológicos. Você pode se dedurar todinho para um hipnólogo e ele acertar um monte de coisa de você. Não tem nada a ver com o Espírito verdadeiro, do nosso Criador e do nosso Salvador. Então, amados, cuidado com as fábulas. Vou continuar aqui. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um puro coração, um coração puro e uma boa consciência e uma fé não fingida. Então, amados, a caridade verdadeira, eu sempre falo sobre isso nos meus vídeos, que a caridade verdadeira, ela não pode ser como as religiões faz. Por exemplo, a congregação tem lá a obra da piedade, mas ali eles fazem aquilo ali, todo mundo fica sabendo. As pessoas da religião, aqueles bens que eles entregam, que eles têm uma obra social bem organizadinha lá. Aquilo ali não é a caridade verdadeira, amados. A caridade verdadeira é quando tu vê uma necessidade, tu se comoveu com aquilo. Aquilo mexeu contigo. Aquilo mexeu no teu íntimo. Você diz, eu vou ajudar. Ali fica entre tu e o verdadeiro Criador. Essa é a caridade verdadeira. De um coração não fingido. Puro. Tem que ter pureza, amados. Tem que ter pureza. Não pode ser algo fingido. Não pode ser para aparecer. Eu vou fazer isso porque as pessoas vão ficar sabendo. Nossa, como eu sou legal. Sou um cara legal, bacana. Não pode, amados. Não pode. A caridade verdadeira tem que ser pura, amados. Tem que ser pura. Não pode ser com interesse algum. É como uma oração. Uma oração tem que ser, eu vou orar por alguém, aí vai orar em público, para as pessoas verem as tuas palavras bonitas. Isso não é a verdadeira oração. A verdadeira oração tem que orar na tua casa. Como disse Salvador para a mulher do poço, nem no monte, nem no templo. E em espírito e verdade, ali onde você pode realmente ser sincero, pois não tem ninguém escutando para você querer agradar aquela pessoa ali. Nossa, como ele ora bonito. A oração é no teu quarto. Devemos orar em público? Não. Aos amados que têm esse hábito e esse costume, vigiai. Vigiai. Eu vejo muitas vezes pessoas orando em público. Não vejo isso como correto. Temos que orar no nosso quarto. As nossas petições e os nossos agradecimentos em secreto. Então, amados, vou continuar aqui. Deixa eu colocar meu óculos, que eu não vou bem sem óculos. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Isso aqui eu acho que serve para o Macedão, pois ele falou que tem doutorado e é doutor aí, o Macedão é doutor, mas não usa o anel de doutor. Mas já se descobriu que o doutorado dele é falso, que ele comprou o diploma, que a faculdade a qual, ou a universidade a qual ele fez
o doutorado, pós-doutorado e todas as graduações do mundo, foi apenas comprando um diploma, nunca nem pisou lá. Então, querendo parecer doutores da lei, não sabendo nem o que dizem, né? Falando quanta asneira esse senhor, que é dono dessa seita religiosa, fala e pratica, mas que não tem nada a ver com os ensinamentos do nosso Salvador. Um homem que é favorável ao aborto, assassinar criança ainda no ventre da mãe. Não existe uma covardia tamanha, não existe uma covardia tamanha de que você assassinar alguém que não pode se defender, um incapaz, um indefeso. Isso é a covardia assim, sem tamanho, amados. É uma covardia sem tamanho. Algo inenarrável, que você não vai poder explicar, é algo absurdo. Pois, se você for assassinar alguém do teu porte físico, ele pode te quebrar a cara, ele pode te espancar e você pode não conseguir. É óbvio que não devemos fazer mal algum a ninguém. Agora, você assassinar alguém que não pode se defender é algo absurdo, pois você abortar, tirar uma vida de um ser que está se formando ali, que está em formação, é uma covardia muito grande. E esse Senhor é favorável a isso. Já o nosso Criador e o nosso Salvador disse: crescei, multiplicai e enchei toda a terra. Ele já manda castrar os seus pastores, fazer vasectomia para que eles não possam ter filho. Esse homem, ele é doutor da lei? Ele entende o que diz? Os absurdos que ele pratica e que manda praticar? Sem amor para com o próximo? Sem a caridade verdadeira? A falsa caridade e a falsa doutrina que essa denominação levou do Brasil para o mundo, envergonhando os brasileiros, pois eu tenho nojo dessa seita religiosa que leva uma falsa doutrina para o mundo, para a destruição das almas, pois quem seguir a esses malfeitores, a esses que se dizem doutores da lei, mas não entendem nem o que dizem, vai para o mesmo lugar que eles, amados. Isso é doutrina de perdição. Não é só falsa doutrina, é doutrina de perdição. De homens guiados por demônios. Você pode ver os vídeos desse homem, o olho dele chega a estar preto, mas algo terrível. Uma pessoa totalmente, olha, terrível, terrível. Então, é doutrinas de demônios, amados. Doutrinas de demônios, falsas doutrinas e doutrina de perdição, que vai levar as almas para o abismo. Então, amados, acautelai-vos e procurai aprender a boa doutrina que está nas Escrituras e praticar no teu dia a dia, colocar a boa doutrina no teu dia a dia, pois só há um caminho. E quem trouxe esse caminho foi o próprio Salvador, que deu a vida por nós. E nunca foi pesado a ninguém. Quando ele esteve nesse mundo, ele trabalhava, amados. Ele era carpinteiro, ele fazia, ele trabalhava para o seu sustento. Ele não era como esses cães gulosos que criam essas seitas religiosas de perdição, mas com o intuito principal: ganhar dinheiro e levar almas para o abismo, pois esse é o pacto que eles têm com o adversário das nossas almas. Aqueles que eles conseguirem tirar das mãos do verdadeiro Salvador para arrastar para o abismo. Pois quem seguir ao engano vai para o mesmo lugar do enganador, amados. Não fique pensando que você que segue essas falsas doutrinas, que vai haver, não sei, será que é? Não será que é. Qualquer doutrina que trouxer sem ser o Salvador é falsa doutrina. Ele mesmo advertiu de uma forma muito forte, amados. Muito forte. Se um anjo descer do céu, nossa, que anjo lindo, trouxer uma nova doutrina, cuidado, pois não vem do Salvador. A verdadeira doutrina já foi trazida, e é somente essa que pode fazer com que tu faça parte do reino do nosso Salvador. E os que fizer parte do reino do nosso Salvador, sobre esses não haverá julgamento.
sobre esses não terá julgamento. Dá uma cautelai-vos, amados. Vivemos tempos difíceis, mas há tempo para acordar, há tempo para despertar e praticar o verdadeiro evangelho, que é cuidar do teu próximo, cuidar do necessitado, honrar teu pai e tua mãe e trilhar os caminhos do nosso Salvador. É ao teu Salvador sobre todas as coisas, ao Pai verdadeiro. Somente isso, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe. Compartilhe esses vídeos, deixa o teu like e ajuda nos comentários. Compartilha com os teus amados. Somente isso, amados, que o verdadeiro. Por que o verdadeiro, amados? Pois existem muitos outros falsos Salvador e Criador. Baal, muitos outros aí. Quem era chamado de Senhor na antiguidade, amados? Baal. As religiões hoje se saudam com a paz de Baal. Acorde, amado, acorde. Somente, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe.